Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus, possa nos abençoar em Cristo Jesus e que nós continuemos buscando viver no exemplo de Cristo. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária. E antes de entrarmos nas duas perguntas de hoje, quinta-feira, vamos recapitular rapidamente o que nós estudamos ontem, na quarta-feira, quando lemos do versículo 18 até o versículo 23 do capítulo 42 aqui do livro de Isaías. Vimos, dos versículos 18 a 20 ontem, uma fala muito dura, mas muito necessária e muito honesta, há muita graça, muita misericórdia na fala de Deus, quando ele diz que o seu povo era cego e o seu povo era surdo. Nem enxergava as suas coisas e nem ouvia a sua palavra. Não entendia nada. Aquilo que nós lemos ontem foi muito duro, né? Mas muito necessário. Algo que confrontou e que confronta, né? Qualquer crente orgulhoso que acha que é o dono da verdade, que não precisa aprender mais com ninguém, foi uma verdade muito dura. E vimos também ontem, na segunda pergunta de ontem, quando o Senhor deixa bem claro que ele veio ali para... ele é o Senhor que salva o seu povo, né? E ele queria salvar o povo, um povo que conhecesse conhecesse e respeitasse a sua lei no sentido de buscar obedecer. Como o povo não obedeceu a sua lei, então o povo foi assaltado, roubado e aprisionado, trancado em prisões e em celas, né? Os inimigos do povo tornaram o prisioneiro, o pecado, né? A cobiça, a idolatria, tudo isso que os encaminhou a pecados terríveis, né? E aí o Senhor faz um apelo, uma espécie de apelo, mas dentro do apelo já há uma profecia, né? Era como se o interior de cada ser humano clamasse por isso. Se houvesse um homem fiel, um homem diferente, que ouvisse a palavra de Deus, enxergasse, entendesse a vontade de Deus, né? Que desse atenção, escutasse com cuidado, aí esse homem seria diferente. Aí veio Cristo. Que coisa linda, né? E hoje, vamos aqui para a pergunta 9, que diz assim: quem permitiu o mal sobre Israel? Por que ele permitiu o mal? E que conclusão chegou Isaías sobre o povo de Israel? Os versos agora Isaías 42, versículo 24 e 25, que diz assim: quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos? Quem foi que deixou que ele fosse roubado? Foi o próprio Senhor contra quem temos pecado. Essa é a conclusão de Isaías, né? Não quisemos seguir os seus caminhos, nem obedecer às suas leis. Por isso, ele derramou sobre nós a sua ira e nos castigou com uma guerra violenta. A sua ira queimou como fogo em volta de nós, mas mesmo assim ninguém se importou. Nenhum de nós conseguiu aprender nada. Meus amados, vejam que conclusão está sendo chegada aqui, através do profeta Isaías, mostrando que, claramente, foi o Senhor quem permitiu. Veja que o texto aqui não está dizendo, o texto não diz que foi Deus quem criou a guerra, né? Quem foi que entregou o povo de Israel aos seus inimigos, né? Aí ele pergunta, quem foi que deixou que ele fosse roubado? Deixou no sentido de que Deus cruzou os braços e não fez nada. Por que Deus não fez nada para que o povo de Israel fosse levado em cativeiro pelo inimigo? Por quê que Deus cruzou os braços e não fez nada e permitiu que o povo fosse levado cativo? Por quê? Porque o povo havia trocado Deus por Mamon,
havia trocado Deus por Baal, por Astarote, Quemós, Milcom, Áshera e tantas outras divindades que eles serviam. Então, era justo que eles clamassem por essas divindades para salvá-los, não é? Então, o contexto é muito claro. O Senhor diz bem claro que ele chamou as nações do mundo inteiro para que trouxesse os seus deuses. O povo se entregou à idolatria e ainda dizia: aquele é o meu Deus. Ora, por que é que então eles, no bem bom, quando estava na fartura, que Deus havia abençoado o povo com muita colheita, com muita prosperidade financeira, muita prosperidade material, esse povo pegou a prosperidade material que o Senhor tinha dado e foi levar aos pés das suas falsas divindades, que não viam, que não respondiam, que não ouvia nada, né? Aí agora, o Senhor, para ensiná-los que eles estavam em plena injustiça, o coração cheio de ingratidão, adorando estátuas que não podiam ver nem ouvir, aí o Senhor cruza os braços. Eles são levados cativos, porque o Senhor não faz nada. E lá atrás, na aliança, o Senhor já tinha dado a condição, dentro do pacto da aliança, já estava lá. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês seguirem o que eu estou orientando para vocês seguirem, vocês terão saúde, vocês serão abençoados, a terra de vocês vai ser próspera, assim, 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 disse tudo. Tinha uma condicionante. Se eles fossem obedientes, se eles não fossem buscar outros deuses, se eles fossem monoteístas de fato e não politeístas, eles fez tudo errado. Aí agora Deus cruza os braços porque eles não cumpriram a aliança, só quem estava cumprindo a aliança, a parte dele era Deus, e o povo não cumpriu. E aí ele está dizendo bem claro aqui, né? Foi o próprio Senhor contra quem vocês têm pecado, vocês. Ou seja, aqui não está dizendo que Deus mandou o inimigo lá e disse, castigue ele. Não foi Deus quem pegou no chicote e castigou, não. O Senhor só permitiu porque ele cruzou os braços para não fazer nada, para não livrar, para não intervir, para livrar. Por quê? Porque o povo precisava aprender. O contexto é muito claro. O contexto está dizendo, vocês não conseguem enxergar e nem ouvir. Agora, com o sofrimento, no cativeiro, vocês vão aprender a ouvir e a enxergar. Porque o ser humano, ele só aprende. As maiores lições do ser humano são aprendidas na sala de aula do sofrimento, da noite escura, da dor. Aí ele consegue enxergar coisa. Davi foi um dos homens, ou da Bíblia, talvez o maior dos homens, que tenha recebido nas cavernas escuras do deserto de Engedi as maiores revelações. É aquele que diz assim, ó, a noite, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem de manhã. Isso é poético demais. Como é que um menino que nunca estudou das montanhas esquecidas lá de Belém, não era um doutor, não era um erudito, nunca pisou numa escola, como é que um menino desse escreve essas coisas tão profundas, belas e maravilhosas, espirituais? O sofrimento, sozinho numa caverna com o exército buscando matá-lo dia e noite. Já imaginou? Foi aí que Deus forjou o seu soldado. E aqui, esse sofrimento aqui, justamente tem esse papel, né? Esse papel de educar. Ele, até o texto diz aqui, ó, que o Senhor permitiu que o fogo, a sua ira queimou como fogo em volta de nós. Veja que o texto não diz que a ira do Senhor, como um fogo, queimou nós. Não, estava em volta. O fogo não atingiu as pessoas, mas ficou em volta para que eles enxergassem, para que eles entendessem, né, que esse juízo era didático, era educativo, para que o povo pudesse, enfim, enxergar o Deus de amor que queria salvar. Continuando, amados, vamos aqui para nossa segunda pergunta de hoje. Está a 10ª pergunta, nós vamos entrar agora no capítulo 43 de Isaías, versículo de 1 a 3. E a pergunta diz assim, como o Senhor conforta Israel? Logo depois que ele fala tudo que ele falou ali no final do capítulo
42, que nós estudamos na pergunta anterior e ontem, como é que ele conforta o povo de Israel? E qual foi o preço pago pelo próprio Senhor para que esse povo pudesse ser retirado do cativeiro, aprender todas as lições do cativeiro e sair do cativeiro para ser um povo livre que agora pode enxergar e agora pode ouvir, ou primeiro ouvir com clareza a voz do Senhor, a palavra do Senhor, e depois enxergar qual é a verdadeira vontade de Deus. Primeiro se ouve, depois se enxerga, né? Isaías 43, de 1 a 3, diz assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento por você, né, o Egito e a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Olha que coisa linda, né? Eu, quando leio esse texto, o final desse texto, eu sempre lembro de uma história, uma ilustração muito apropriada, que ela diz que nós somos de Deus duas vezes. Primeiro, somos de Deus porque Ele é o Criador, foi Ele quem nos criou. E segundo, nós somos de Deus porque Ele nos comprou. Nós somos dele duas vezes. Porque Ele foi quem nos criou, foi Ele quem nos fez. E, além de ter nos feito, nós já pertencemos a Ele, naturalmente, originalmente, Ele ainda nos comprou. Nós pertencemos a Ele duas vezes. Que coisa linda, né? E é o que ele está dizendo aqui nessa parte final. Ele pagou um preço muito alto pela nossa liberdade, depois que nós aprendemos com o sofrimento do cativeiro. Olha que coisa linda, né? O texto começa aqui dizendo que ele, né, é o Senhor Deus, é o Deus de Israel. Israel não tinha que estar buscando outros deuses em estátuas. E ele começa consolando assim: não temas, vocês serão levados para o cativeiro, vocês vão experimentar o fogo queimando ao redor de vocês, mas não tenha medo. Porque se vocês lá no cativeiro, quando vocês abrirem os ouvidos e os olhos e começarem a entender, né? E despertarem, entenderem que se arrependerem dos pecados que cometerem, entenderem que vocês estão sofrendo porque foram infiéis, aí é nesse momento que a minha presença vai estar com você. Eu salvarei. Sabe por que eu salvarei vocês? Porque eu chamei vocês pelo seu nome. Eu chamei Abraão, lá de Ur dos Caldeus. Chamei pelo nome de Abraão. Eu me rebaixei em falar pelo nome dele. Depois é que eu dei um novo nome para ele, Abraão. Eu chamei Jacó quando ele era um calcanhar. E depois eu dei o nome de Israel para ele. Eu chamei pelo nome. Eu chamei você como você estava, quem você era, para lhe transformar. Olha que coisa profunda isso que o Senhor está dizendo aqui, ó. Você é meu, e você é meu, por isso que eu lhe dei um novo nome, Israel. Você não é mais Jacó, agora você é Israel, eu dei um novo nome a você. Olha, quando você atravessar águas profundas, quando você passar pelo meio do fogo, as águas profundas não vão te afogar. E o fogo ardente não vai te queimar. Veja que aqui o Senhor não está dizendo, ó, se você passar pelas águas profundas. Não. Ele não está dizendo, se você passar pelo fogo, não. Passar por águas profundas com a ameaça de morrer afogado, passar pelo fogo ardente com a ameaça de ser incinerado, queimado, é uma realidade. Todos nós passaremos, né? Conforme aquilo que a gente pode suportar. Uns que sabem nadar, água mais profunda. Os que não sabem, né? Água mais rasa. Os que aguentam mais calor, um fogo mais quente. Então, Deus não prova ninguém maior do que as suas forças. Isso é um princípio.
Então, mas tudo isso é para quê? Porque ele quer ensinar a sua presença, aquilo que o povo perdeu. O povo trocou a presença de Deus pela presença de Baal, pela presença do ídolo. O povo mandou que Deus fosse embora da vida deles. E agora, veja que ele está dizendo aqui claramente: eu estarei contigo quando você passar pela água profunda e quando você passar pelo fogo ardente. O povo de Israel já tinha visto, eles tinham um testemunho vivo, porque Deus fez ele passar pelas águas profundas do Mar Vermelho. E eles não morreram afogados. Eles atravessaram o Rio Jordão para lá e para cá, 2 vezes, com a arca, conduzindo a arca e o povo, né, perambulando ali. 2 vezes. E o rio se abriu e eles passaram a pé enxuto. O Senhor já havia provado isso. E algum tempo depois de Isaías, nos dias de Daniel, 3 dos seus servos escravos, que já estavam no cativeiro, passou pelo fogo. Misael, Ananias e Azarias foram lançados numa fornalha ardente que foi aquecida 7 vezes mais. E o fogo literalmente não ardeu nele. Embora o texto aqui também tenha uma conotação espiritual para os dias de hoje. Águas profundas para destruir, água na Bíblia tem a ver com doutrina, com a palavra. Paulo vai dizer que a igreja de Cristo é lavada pela água da palavra. Cristo, falando da mulher samaritana no poço de Jacó, ele disse que que dela ia jorrar água para a vida eterna. O que o jorrou dela foi palavra de salvação, ela evangelizou a cidade de Sicá inteira que veio. Água é palavra que purifica. Só que essas águas aqui são falsas doutrinas que levam a pessoa para o engano, para o caminho da escuridão e da morte. Se você passar por muitas doutrinas, muitas igrejas, muitas coisas envolvidas na mentira aí, essas muitas águas não afogarão você, se você for fiel e quiser guardar os meus mandamentos. Se você tiver um coração sincero, se você tiver compromisso comigo, com a palavra, não com placa de igreja ou com pessoas ou com homens. Se você passar por essas águas, eu estarei com você. E se você for provado no fogo, o fogo do Espírito, né? Esse fogo aqui não é o Espírito de Deus, é outro fogo, Espírito e demônio. Os maiores enganos que há neste mundo, as coisas espirituais. O Senhor diz que ele não se queimará. Queimar no sentido de juízo final, ser queimado no lago de fogo e enxofre. Veja que mensagem profunda o Senhor tem para o seu povo. E ele consola aqui o seu povo. Mas consola o seu povo, aquele que ele remiu, aquele que ele chamou pelo nome. Não é qualquer um, não. É aqueles que realmente foram transformados em nova criatura. Aqueles que eram Jacó e se tornaram Israel. Aqueles que eram velho homem e foram, no poder de Deus, transformados em novas criaturas.